Amém? E eu gostaria de ler com você Gênesis 3, verso 8. Irmãos, vocês estão felizes? Estou achando vocês... Amém. Estou achando vocês quietinhas, amém? Nós nos preparamos para estar aqui, a Roberta me falou, e ela estava com muita expectativa, sabe? Eu sempre falo isso sobre expectativa, porque, nossa, foi incrível hoje, porque eu estava lendo um livro e falou exatamente isso, que aquelas que querem receber mais precisam gerar expectativa. Então, quando nós geramos expectativa, não é o homem, não é quem está aqui em cima, não é porque eu vou falar nada, porque eu orei e eu falei, Senhor, não tenho nada, se for dar o que eu tenho, ninguém vai receber absolutamente nada. Mas se o teu Espírito vier, se a tua presença vier, se Ele estiver aqui, eu creio que vocês vão receber, amém? E a palavra de Deus diz assim, no capítulo 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Essa história é uma das histórias mais conhecidas, né? Adão e Eva. E a palavra vai dizer, eu já disse isso aqui algumas vezes, toda tarde, toda viração do dia, Deus ia ter com Adão e Eva, Deus ia ter o relacionamento. Porque foi exatamente aquilo que nós ouvimos no domingo passado. O homem, Deus, anseia um relacionamento com o homem. Então a palavra diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão. E sabe o que é incrível, que eu acho incrível nesse versículo? Porque não precisava de um culto de adoração, não precisava de um ajuntamento de mulheres para Deus vir. A palavra diz que simplesmente Deus vinha na viração do dia. E aí você já sabe o final dessa história. Adão não protegeu Eva, deixou a bichinha lá sozinha e ela comeu o fruto. Não, é brincadeira, gente. Mas foi quase isso. Então, o homem e a mulher caem ali no Jardim do Éden e perde essa presença de Deus. Sabe? E eu fico imaginando, eu fico pensando nisso. Falo, que incrível. Você já imaginou Deus vindo, minhas irmãs? Como Ele vem aqui nos nossos cultos. Mas você imagina, você não precisava ficar se rasgando, você não precisava ficar gritando, você não precisava ter fé, você não precisava ser uma adoradora. Ele simplesmente vinha ali na viração do dia. E aí, então, Adão e Eva caem. Mas a palavra de Deus, ela diz em João, capítulo 1, diz assim, não precisa, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada de que foi feito se fez. Jesus não vem apenas para nos salvar, mas Ele vem para restaurar esse relacionamento que nós perdemos no Éden, amém? Isso não te causa uma alegria, minhas irmãs? Olha isso, como que Deus ele anseia pelo coração do homem. Quando aqueles dois caíram ali, Deus poderia falar, vou acabar com tudo isso. Agora vocês vão ficar aí, vão morrer, já era, eu acabo com tudo. Mas o que Ele fez? A palavra vai dizer em Filipenses que Ele se esvaziou da sua glória. Jesus, quando Ele veio aqui na terra, irmãos, Ele foi humilhado porque Ele é Deus. Ele recebe a adoração de anjos. Sabe, lá não precisa ninguém ficar ministrando, levante suas mãos, louve ao nome de Deus. Eles reconhecem. Quando eles olham para a face de Cristo, eles reconhecem isso. Amém? Então, segundo Adão, ele vem restaurar isso. Jesus veio restaurar. Jesus, eu lembro que uma vez o Senhor começou a falar, colocou essa palavra, acesso, na minha cabeça, do nada, assim. Que às vezes vem umas palavras, eu fico, o que Deus quer falar? Então eu fico caçando, procurando Jesus, revela tudo, não revela só a metade. Então eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer falar com acesso? Então Jesus falou, filha, eu abri o caminho. Quer dizer que você tem acesso para entrar. Sabe, nós não precisamos mais de ninguém, irmãos, e a igreja, ela precisa chegar nesse lugar de entendimento. Nós não precisamos que ninguém segure a nossa mão e nos leve até esse lugar. Amém? Aquelas que têm intimidade, comunhão com o Espírito, o próprio Espírito vai te levar a esse lugar. E é incrível ser levado pelo Espírito, sabe? Eu falo muito sobre profundidade, até quando eu vim falar aqui, a Roberta já sabe, ela vai falar de intimidade, né? Eu falei, não é bem isso, mas também tem a ver, né? Porque eu não posso falar de algo que seja uma mentira na minha vida. Sabe, o ano de 2022 tem sido um ano muito difícil, que algumas coisas têm acontecido e
E às vezes a gente não tem como, né? Eu não posso chegar a ser hipócrita e falar, gente, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E às vezes bate aquela dúvida no nosso coração, a nossa mente começa a duvidar daquilo que Deus quer fazer. E eu comecei a perguntar, Deus, eu não estou entendendo nada. Como assim? O Senhor sabe do meu coração, a gente quer mostrar para Deus que como a gente é, o que a gente faz. E o Espírito Santo falou comigo uma coisa, ele falou, você precisa fazer uma escolha. Ou você, mesmo sem entender, você vai permanecer me adorando e vai continuar fazendo aquilo que eu mandei, ou você vai olhar para trás e você vai voltar e você não vai fazer mais nada e você vai desistir de tudo. E eu falei, ai Senhor, como isso? Falei que nem Pedro, para onde eu irei? Onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? E eu estava lendo um livro nesse dia e... Nossa, foi incrível. E aí, estava lá, o capítulo do livro era assim, se aquilo que te gera dor é que te faz apto para o reino de Deus. Falei, meu Deus, como isso, Jesus? Então eu fui orar, sabe? E às vezes a gente reclama muito daquilo que a gente passa, sabe? E eu não estou dizendo que às vezes é fácil, a gente está passando por uma estação, por uma fase difícil e está dando glória a Deus, está levantando as nossas mãos. Eu creio que todo mundo aqui já passou por alguma situação difícil e já foi difícil ter que entrar aqui, levantar as mãos e adorar o nome do Senhor. Sabe, quantas vezes eu subi aqui e ninguém sabia do meu coração e uma vez eu até compartilhei com a Bia, eu falei, teve um dia que eu falei, não quero subir lá, não quero cantar nada, não quero falar nada. Estava rebelde naquele dia. Aí quando eu subi aqui, o Senhor começou a quebrar meu coração, sabe? O Senhor começou a ministrar na minha vida. Eu falei, Senhor, por isso que eu amo a presença dEle, por isso que eu sou apaixonada pela presença dEle. Porque só Ele sabe as palavras, só Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Sabe, minhas irmãs, e às vezes a gente questiona muito. Por quê? Por que disso? Mas será que não é exatamente essa situação que Deus está usando para que você se achegue mais perto dele? Eu falei aqui que esse ano foi um ano muito difícil, de muitas percas e de muitas notícias ruins, mas foi um ano onde eu mais entrei num lugar profundo, onde eu mais recebi verdades de Deus, onde mais o Espírito Santo falou comigo. Então eu entendi essas palavras e eu falei, Senhor, se é a dor, se é isso que eu passo, então eis-me aqui, eu quero permanecer. Se é isso, tem uma frase, se eu não me engano, é do Spurgeon, que ele diz que se é a dor que te leva a Deus, então, glória a Deus, dê glória a Deus pela dor. Sabe, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que amar a dor, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que a gente tem que amar a Deus e que a gente tem que ficar orando por lutas. Mas eu estou dizendo que ao invés de ficar questionando, vá para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus, entra mais profundo. E quando eu falo sobre essa presença, eu não estou falando só de igreja, só quando a gente canta um pouco mais alto, quando a gente levanta as mãos, eu estou falando do nosso dia a dia, da nossa vida no cotidiano. Ela precisa refletir quem Deus é. Você precisa refletir a presença de Deus nos lugares onde você passa. Porque ser crente aqui é tão bonito, vocês estão tão bonitas hoje, arrumadas, cheirosas, mas e na semana? E será que é só isso que nós temos para dar para alguém? O Senhor espera de nós algo mais profundo, minhas irmãs. E é um tempo, eu sinto que é um tempo sobre esse lugar da gente sair dessa mesmice espiritual, sabe? Eu sinto que existem muletas espirituais aqui, onde a gente espera, e a gente, às vezes, essas muletas são pessoas, que a gente espera que pessoas nos levem, ou a gente fica lá na plateia de admiração. Ai, como é lindo, como Deus usa a irmã, como Deus vai usar a pastora Roberta. Mas Deus quer usar a sua vida também. Se é aqui com o microfone na mão, amém, glória a Deus. Mas se é lá fora, minha irmã, então vai. Então cumpre aquilo que Deus deseja de você. Sabe, a gente não pode ser só mulheres bonitinhas, que vêm arrumadinhas e dá um glória a Deus e dá um pulinho. Mas e depois? E na segunda-feira? Mas eu estou falando isso para mim porque eu tenho dificuldade. E segunda-feira é um dia para mim. Dias até falei para a Michelle, falei, nossa, esses dias eu cheguei, acho que era 8h30 da noite, eu já estava dormindo, porque eu estava muito cansada. E... Nossa, até me perdi, falei da segunda-feira, isso, amém, irmã.
da segunda-feira. Então, assim, isso é muito difícil. Então, eu sei que é difícil. E eu sei que talvez você deve estar falando, nossa, a Mônica está falando lá na frente, mas não é fácil, né? Não, porque eu vivo isso. Eu sei que às vezes uma segunda-feira não é difícil, uma sexta-feira também não é, que a gente já está um caco da semana inteira, então você não vê a hora de ir embora, você não vê a hora de chegar na sua casa. Nossa, ontem eu tive uma crise de enxaqueca no meu trabalho, era 4 horas da tarde, nem sei como eu cheguei em casa, aí tomei um remédio, dormi, fiquei deitada, minha mãe viu, fiquei levantando e só orando. Eu falei, Senhor, me ajuda, tira essa coisa ruim. Cheguei aqui e passou, irmãos. Quando eu me encontrei com Ele, tudo passou. E tudo passa quando nós nos encontramos com o Espírito Santo. Quando nós amamos esse lugar da presença. Não esse lugar igreja. É muito bom estar aqui, é gostoso estar aqui, é bom adorar aqui. Mas o Senhor espera de você, encontrar você em um lugar onde só está você e Ele. Aonde você deseja mais a presença. Aonde você busca mais, independente se você sente ou não. E esse negócio de sentir, irmãs, olha, é complicado. Eu creio que eu fui liberta disso. Porque quantas vezes eu entrava na presença de Deus... Entrava não, porque nós estamos na presença de Deus, amém? Não existe isso, eu entrei, eu saí, depois eu voltei de novo. Nós estamos na presença de Deus. Mas a presença de Deus é muito mais. Eu li um livro recentemente que conta sobre os segredos do lugar secreto. Gente, eu indico para todo mundo. Compre esse livro, acho que é R$28. Meu, é um livro maravilhoso que ministrou muito na minha vida. Meu, que livro incrível. E ele fala sobre alguns segredos do lugar secreto. E lá ele fala alguns tipos de... algumas maneiras que nós conseguimos nos aproximar do lugar secreto. E as lágrimas são um desses princípios que é relatado no livro. Sabe, às vezes a gente vem, talvez você pense, eu preciso ser que nem a Mônica, levantar, dar um grito, pular, sei lá. Não, essa é a maneira que Deus me toca. Eu juro que eu não planejo nada. Eu já chego aqui, às vezes eu quero ficar aqui no canto. Aí começa aquela coisa, aquela presença, aquele fogo. E é dessa maneira que eu me sinto à vontade de adorar a Deus. Mas às vezes você tem lágrimas. Às vezes você tem um levantar de mão. Às vezes você tem um glória a Deus. Às vezes você tem um silêncio. Eu não sei, mas faça alguma coisa. Corresponda à presença de Deus. Sabe, irmãos, a palavra diz que o Senhor, Ele facilitou o caminho. Jesus foi até uma cruz. Não é para a gente só chegar no culto, sentar e esperar algo, um mover diferente. Sabe, a palavra vai dizer que havia um homem que estava lá no tanque, há não sei quantos anos, esperando uma cura, e ele falava, Senhor, e um dia Jesus aparece para ele, ele diz assim, Jesus, todas as vezes que um anjo desce aqui, as águas agitam, alguém se joga lá e acontece alguma coisa, alguém é curado e eu não sou, porque eu estou aqui em cima de uma cama. Mas ele não percebeu que ele estava se encontrando com o próprio Jesus. O próprio Deus estava na frente dele, ele não entendeu. O que Jesus fala? Toma a sua cama e anda. Sabe, minhas irmãs, às vezes o mover está acontecendo e nós não estamos entendendo. Eu falei aqui no começo, o rio está fluindo e não é eu que vou pegar na sua mão e vou te levar nesse lugar. Se o rio está fluindo, se joga nele. Vai mais profundo, bebe um pouco mais. A gente tem um amigo, o Léo, acho que hoje ele é pastor. E ele era muito engraçado, que quando o culto pegava fogo, ele falava, nossa, hoje eu bebi todas. Hoje eu chapei. E é isso, irmãos, é beber da presença de Deus, é comer na presença de Deus. Existe um banquete de Deus. E Deus, Ele quer encontrar em nós um lugar de habitação. Se nós somos a casa, como que essa casa deve estar? Desarrumada? Lógico que não, essa casa precisa estar limpa, essa casa precisa... Sabe quando a gente vai receber uma visita? Eu sou assim, uma vez a Bia foi almoçar lá, aí eu arrumei tudo, peguei os pratos chiques da minha mãe, coloquei, falei, a Bia vai vir almoçar aqui, arrumei tudo. Só que não é assim sempre. Quando eu chego, por exemplo, do trabalho e vou comer, eu não pego os pratos, os pratos chiques, o talher chique, eu pego o que tem lá, que eu estou morrendo de fome, eu só quero comer. Não é assim? E Deus espera de nós encontrar uma casa que esteja adornada, preparada, sabe? Não só alguém que está sempre desarrumado, até quando a gente vai vir para cultos e Deus vai precisar ficar arrumando coisas em nós, sendo que Ele quer fluir através de nós. Então, será que Ele tem encontrado em nós esse lugar? Sabe, Salmo 132, Davi, ele tem uma indignação santa e ele diz assim, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou dar repouso às minhas pálpebras enquanto eu não fizer um lugar para o meu Deus. Sabe? Será que a gente tem perdido o sono como a gente cantou?
Será que a gente tem se desesperado pela presença de Deus? Será que quando você chega cansada do seu trabalho, seu coração ainda está queimando e você ainda diz, não, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero ir mais profundo, eu quero falar com Ele, eu quero tocar Ele, eu quero saber quais são os pensamentos dEle. Sabe, às vezes parece que isso é algo muito distante para a igreja, conhecer o coração de Deus. E isso não pode ser, minhas irmãs. Deus, a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele vai se deixar achar, Ele vai se deixar ser encontrado. Então, mas nós precisamos ir nesse lugar, nós também precisamos fazer alguma coisa, porque o reino de Deus, ele está se movimentando, e nós não podemos ficar paradas naquilo que Ele está fazendo. Amém? Nós não podemos dar descanso para a presença. Sabe, eu quero queimar todos os dias, eu não quero só ficar aqui levantando as minhas mãos na igreja, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim, no meu trabalho. Quando as pessoas olhar para mim, eu quero que elas vejam algo diferente, que elas sintam algo diferente. Sabe, não pode ser só aparências, minhas irmãs, não pode ser algo que a gente só faz aqui no culto. Você não pode ler sua Bíblia só aqui no culto. Eu já falei, eu já contei esse meu testemunho de como eu extravei lendo a Bíblia. Sabe, eu tinha isso, e uma vez me doeu quando eu cheguei no culto e estava marcada ainda no domingo passado. E eu falei, meu Deus, a semana inteira que eu não leio minha Bíblia. Como que pode isso? Como que nós vamos conhecer o coração de Deus se nós não buscamos? Como que a gente busca? Está tudo aqui, minhas irmãs. Ele escreveu, a carta de amor está aqui, o descanso, a sua fortaleza. Sabe? Mas nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos ansiar isso. Nós precisamos ansiar a profundidade. Sabe? Isso não pode ser só uma informação que você recebe aqui na igreja. Você precisa ter uma experiência. Você precisa ir mais fundo, entrar no seu quarto e falar, Jesus, o mesmo Deus que o pastor prega, que o Davi prega, que as pastoras pregam, eu também quero conhecer. Sabe, eu anseio conhecer as intenções do coração de Deus. Eu anseio conhecer aquilo que Ele está falando para esse tempo. E nós precisamos estar atentas a isso, minhas irmãs. Sabe, Deus, Ele espera isso. Deus não espera que nós chegamos aqui, cantamos alguns louvores e está tudo certo, está tudo bom. Ele quer mais de nós, Ele deseja mais. Mas sempre tem mais. Sabe, uma vez eu falei, nossa, acho que eu já vivi tudo na presença de Deus. Ai... Se achando, sou muito incrível, recebo várias revelações. Não é verdade, recebo várias revelações. E um dia o Espírito Santo falou isso comigo, filha, menos, você está pensando que você é quem? Sempre existe mais, sempre tem algo que o Pai deseja revelar, sempre tem algo que Ele quer nos mostrar. Sabe, eu acredito que na nossa vida de adoração, que na nossa vida cristã, ela sempre tem níveis. Sabe? E geralmente, vou dar uma dica, quando está confortável, é a hora que Ele vem para mudar. Quando está tudo legal e você fala, não, aqui tá bom, tá gostoso, Ele fala, tá na hora de você ir mais profundo, tá na hora de você sair desse lugar. E a gente gosta da zona de conforto, né? Eu amo a zona de conforto. Porque é um lugar onde você se sente confortável, né? Sabe? Mas o Senhor espera que nós, irmãs, sabe? Eu sinto isso no meu coração. Deus quer tirar você do lugar que você está nessa noite e quer te levar a um outro nível de revelação, de comunhão, de devoção, de paixão. Eu recebi uma palavra no meu espírito e essa palavra foi desespero por Jesus. Paixão por Jesus, desespero. Sabe quando e a palavra diz que nós precisamos amar e querer estar na presença do Senhor mais do que um guarda anseia pelo romper da manhã. Sabe quando a gente está no nosso trabalho e você não vê a hora? Gente, quando eu saio 6h30, quando eu vejo 6h30 no relógio, eu falo, meu Deus, a hora não passa. E aí começa a dar aquele desespero que você não vê a hora de sair correndo dali. É verdade, gente. Eu não vejo a hora. Porque eu trabalho com criança, e tem horas que você só quer ir embora, né, pastora? Só quer ir embora. Enfim, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Se fosse para resumir, eu resumiria em uma coisa só. Vai fundo na presença de Deus. Ame a presença de Deus, mais do que você ama qualquer outra coisa, irmãs. Quando nós amamos a presença de Deus e quando nós recorremos a esse lugar,
sabe? É um lugar seguro, é um lugar de paz, que mesmo em meio à guerra, sabe? Nós ainda assim permanecemos de pé, nós ainda permanecemos confiando na presença de Deus, naquilo que o Senhor tem para fazer.